Bolsonaro é que vai decidir. Quem decide quem vai ser o candidato. Se o Bolsonaro não for candidato à presidência da República, quem vai decidir quem é o candidato do PL é o Bolsonaro. Porque ele é que tem os votos. Ele é que tem. Aliás, muita confusão está dando agora por causa das pesquisas. Vocês vão ver pesquisas aí. Você não tem poder, o senhor é o presidente do PL. Eu tenho muito poder, mas para passar por cima do Bolsonaro eu não faço isso nunca. Sabe por quê? Porque ele que transformou. O Bolsonaro tem um defeito grave. Sabe qual é o maior defeito do Bolsonaro? Não ter entrado antes no PL. É verdade. O Bolsonaro, o que ele trouxe para nós temos que prestigiar o Bolsonaro sempre. Ele deixou o país com superávit. Depois da pandemia, deixou com quase 50 bi no caixa. O governo agora passou esse ano 230 bi de déficit. Não vou tirar o tempo para ficar falando disso, não. Não, você pode falar o que você devemos quiser. Tudo para o Bolsonaro. O senhor, sabe que eu queria que o senhor aproveitar que o senhor está aqui e a gente está tendo essa chance de entrevistá-lo, o senhor explicasse como foi esse último mal-estar com o Bolsonaro. Porque o senhor deu uma entrevista falando que Lula não dava para comparar com o Bolsonaro. Como é que foi? Não foi. Conta aqui. Eu falei que o Lula era um camarada que tinha prestígio, é presidente da República. Sim. E um homem que o senhor respeita. Mas deixa eu Tem popularidade como ninguém. Mas deixa eu te dizer, o que eles fizeram foi o seguinte, aí o pessoal do PT, não sei quem, deve ser um artista, eles fizeram uma montagem. Aí quando eu fui começar a falar bem do Lula, eles cortaram eu falando. Quando eu ia começar a falar bem do Bolsonaro, o senhor quer dizer? Quando eu ia começar a falar bem do Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem muito mais carisma que o Lula. O Bolsonaro saiu da eleição, está aí, não é mais presidente da República, e o prestígio dele só tem subido a cada dia. A gente vê nos locais que ele vai. Ele se anuncia que ele vai chegar em Fortaleza, que não é a praia dele, está lotado o aeroporto. Você vê a loucura do pessoal querendo estar perto do Bolsonaro. Ele tem um carisma que ninguém tem. Mas ele cobrou o senhor naquele áudio? Não cobrou. Não, ele ficou bravo. Não cobrou. Ele manifestou publicamente, ficou chateado com o senhor. Ele falou publicamente, ficou chateado com o senhor. Então, porque mandaram a montagem para ele. E aí o que aconteceu? Ele viu acreditou? Depois, ele sabe depois, ele sabe o que eu penso dele. Não existe um camarada com o carisma do Bolsonaro no planeta. Se tem um camarada com o carisma dele no planeta, não descobriu ainda. O planeta é muito grande, né? Planeta é muito grande, né? Mas sabe o que acontece? Eu não vejo ninguém no mundo de todas essas figuras que passaram pela política mundial que tenha abandonado a carreira e que seja fora do cargo e que tenha uma recepção como o Bolsonaro. Eu estou fazendo essa pergunta para perguntar, na verdade, se ele ameaçou sair do PL. Quem? O Bolsonaro. Nunca fez isso. Nem nesse episódio. Nunca fez isso. O Bolsonaro nunca fez isso. Nunca tivemos esse desentendimento. Otávio. É o Otávio de novo. Presidente, só fazer uma correção. Em 2016, o Flávio Bolsonaro foi candidato a prefeito com Crivella, Freixo e Pedro Paulo. Não estava o César Maia. Foi até um debate que ele desmaiou, o Flávio Bolsonaro desmaiou num debate da TV Bandeirantes. Aí a Jandira Fegari, que era uma das concorrentes, foi socorrer. O Bolsonaro estava no bastidor e falou: não toca, comunista, não toca em meu filho. Então eu lembro bem dessa campanha por conta dessa história. Agora, Valdemar, quando tem um nome no PL, e o senhor tem uma opinião, Bolsonaro tem outra. Quem decide? Como é que é essa conversa com o Bolsonaro? Eu tenho dificuldade, às vezes, eu tenho paciência e tento colocar para o Bolsonaro. O Bolsonaro é um homem difícil, lógico, mas ele é um camarada que não existe igual, não tem igual. Nunca vi uma pessoa igual a ele na política. Onde ele errou, na visão do senhor? Onde ele errou? Errou de não ter entrado antes no PL. Na política. O senhor é um homem da política, né? Na política... Ele não errou. O Bolsonaro pegou 2 anos de pandemia. E por que perdeu a eleição? Por que perdeu a eleição? Pegou 2 anos de pandemia, então errou na pandemia. 2 anos. E se ele tivesse comprado a vacina, ele ganhava? Correta, ele não teria ganhado. O senhor mesmo já falou aqui já. Lógico. O senhor mesmo já admitiu aqui. Bolsonaro sabe disso. Que ele errou na condução da pandemia. Então, se ele tivesse feito uma condução correta da pandemia, mesmo tendo dificuldades, ele poderia ter sido reeleito. Então, foi erro dele, não? Não dá para atribuir a pandemia. Foi o erro de como ele se comportou na pandemia com o senhor. O senhor já criticou isso.
o negacionismo dele, ele ser contra a vacina inicialmente, só depois ter mandado comprar. Isso tudo pesou naquela eleição. O senhor mesmo já admitiu isso pra gente. Não. O Bolsonaro, ele passou esse período... O que eu quero dizer, vou voltar a repetir. O maior erro do Bolsonaro foi ter entrado antes no PL. Ele estava sozinho no governo. Isso para não responder a nossa pergunta. Ele estava só, vale. Ele estava só no governo. O senhor usa a baleia para não responder a nossa pergunta, o senhor usa isso. A baleia você sim explicar melhor, né? Investigar a baleia é demais, né? Mas o senhor fica usando isso para não responder a pergunta. Responde a pergunta. Não foi o comportamento negacionista dele na pandemia que pesou? Pesou, lógico, pesou. O Bolsonaro, todo mundo erra. Pesou. Mas acontece o seguinte, ele estava só. Ele estava sem partido, sem base. O Congresso já estava votando com ele, mas ele estava sem base. Estava sem base. Isso aí atrapalhou a vida dele. Porque ele, com pessoas mais experientes do lado dele, teria ajudado mais. Por exemplo, a briga dele de cortar toda a publicidade do governo. Isso, quer dizer, todo mundo sabe que ele tinha que cortar, mas não cortar toda. Deixa eu fazer... É um segmento que emprega muita gente. O senhor falou de emprego, eu queria fazer 2 perguntas, porque eu sei que para a gente tentar jogar um pouco para frente essa discussão. Uma, o senhor acha que, como dizem alguns analistas, a gente está vendo o presidente Lula dizendo que se ele estiver com saúde, enfim, se a economia estiver bem, ele é candidato em 26. O senhor acha que se Lula for candidato, ninguém derrota ele nesse cenário hoje de economia estável, as coisas entrando no lugar? Primeira pergunta para o senhor, esquece o opositor, né? O senhor como um político profissional. Eu não tenho dúvida que o Lula é candidato na próxima eleição. Não tenho dúvida disso. Agora, precisa ver a economia. Nós tivemos mais empregos criados em 2022, estou falando em números, e tivemos menos empregos criados agora. Nós tivemos 1,5 milhão em 2022, agora tivemos 1,2 milhão. Quer dizer, nós estamos criando menos empregos. Isso no dado do CAGED. Isso vai pesar na economia lá na frente. Mas isso é dado do CAGED. Como um todo, o IBGE aponta esse dado, quando ele coloca ali também os empreendedores, o mercado informal, gente que está trabalhando por conta própria, o desemprego está caindo. Nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa indústria. Nós não podemos perder emprego nas indústrias. Nós temos que tomar cuidado até com as importações, mesmo que em benefício do consumidor. Esses carros que nós estamos importando prejudicam a indústria nacional, prejudicam o emprego. Nós temos que cuidar, tem que ter um limite, um equilíbrio para você manter o emprego na indústria. Nós não podemos acabar com a indústria nacional. Isso tudo vai pesar na eleição daqui a 3 anos. Eu não tenho dúvida disso. Se a economia estiver bem, ele vai ser um forte candidato. E vai ser sempre um forte candidato. Está no governo. Agora, acho difícil eles estarem com a economia como está hoje. Porque com esse déficit que eles tiveram esse ano, pagando 92 bi de precatório. E eu vi o Haddad ontem na televisão falando o seguinte, sem jeito, que ele é um camarada honesto, falando o seguinte, nós tivemos aí, que ele previu 100 bi de déficit esse ano. Previu 100 bi por quê? Porque não mandaram ele pagar os precatórios. Aí mandaram ele pagar 92 bi de precatório que ele falou ontem. Mas, presidente, só uma coisinha, não mandaram. Ele pediu ao Supremo para pagar. Esse valor dos precatórios foi jogado para 2027 pelo governo Bolsonaro e aí ele decidiu antecipar esse pagamento, requisitou a autorização do Supremo, o Supremo autorizou e aí que ele pagou. Não foi que mandaram ele pagar, não. Mas você não esperou acabar de falar o que eu tinha que falar? Aí ele autorizou. Veja bem, ele falou o seguinte, nós resolvemos pagar esse ano, apesar de que nós tínhamos até 2027 para pagar. Porque o Bolsonaro jogou para 2027, empurrou com a barriga para ter superado o ano passado. Mas vem cá, se você tem até 2027, por que você não parcela isso aí? Pagar 90 bi de uma vez é muito dinheiro. 92 bi. Mas não é justo quem estava para receber o dinheiro e não recebeu? Vamos ver quem estava para receber. Você tem a relação? Será que não tem um monte de sindicato aí?
Deixa eu que o advogado ganha 20%? Não, tem uma fila. Vamos pegar a relação, nós vamos saber da relação. Tem uma fila, aí tem uma Deixa eu fila. perguntar para o Vamos, senhor. não, mas tem uma fila. Tem uma Vamos fila ver na se não tem justiça. muito